Salve, salve meus amigos, nós vamos trabalhar agora as questões referentes aos princípios do processo penal. O primeiro princípio que nós vamos trabalhar é o princípio da unirrecorribilidade recursal. Este princípio, ele nos diz que para cada decisão prolatada só cabe um recurso previsto em lei. Então, para a decisão de um magistrado, eu não posso interpor mais de um recurso, mas apenas um recurso. Então, para uma sentença absolutória, condenatória, cabe um recurso, caso o recurso de apelação, que é o recurso apropriado para este caso. Tá? Se eu quero reformar esta decisão, eu vou interpor uma apelação. No caso de existir uma decisão não unânime nos autos, cabe apenas um recurso, que é o recurso de embargos infringentes. Então, este é o sentido deste recurso. A exceção que nós temos hoje dentro do nosso sistema jurídico fica por conta da interposição simultânea do recurso especial e do recurso extraordinário, quando existir respectivamente violação à lei federal e à Constituição Federal, dentre as hipóteses do artigo 105 e 102 da Constituição Federal, certo? Então, esta é a exceção existente atualmente e aplicada pelo nosso sistema jurídico. Antigamente, até a reforma de 2008, das sentenças do júri cuja pena fosse maior de 20 anos, cabe dois recursos: o protesto por novo júri e o recurso de apelação. Esta exceção não é aplicada mais dentro do nosso sistema jurídico. Então, este é a primeira orientação que nós temos que ter em relação à teoria geral dos recursos. Para cada decisão, existe apenas um recurso previsto em lei. Estamos bem? Próxima orientação é no sentido de estudarmos o princípio da complementariedade dos recursos, meus amigos. Este princípio, ele nos dá a seguinte orientação. Primeiramente, nós temos que ter em mente que, uma vez interposto o recurso, então, de uma sentença condenatória, a defesa, ela propõe um recurso de apelação. Uma vez proposto esse recurso, eu não posso mais acrescentar novos argumentos. Eu não posso, numa manifestação, dizer assim: eu não gostei do recurso que eu interpus, então eu quero interpor ele, complementar com novos argumentos, corrigir alguns erros materiais dentro desse recurso. Eu não posso fazer isso, porque neste caso a preclusão consumativa ela vai obstar que novamente eu interponha um recurso fazendo a correção. Mas se nós imaginarmos que a outra parte ela opôs embargos de declaração e o juiz, de alguma forma, o tribunal, ele modificou a decisão dele, e sabendo que eu, numa situação anterior, já tinha interposto o meu recurso, com a nova decisão dos embargos de declaração, isso irá me autorizar a complementar o recurso que foi interposto por mim. Então veja bem, nesta situação é diferente, porque com a modificação da decisão do juiz, do tribunal, alterando alguma situação de fato, de direito, eu posso chegar e acrescentar aquilo
que não estava previsto antes na decisão originária. Eu posso chegar e complementar o meu recurso. Veja bem, eu não estou fazendo uma correção do recurso que eu já interpus. Eu estou apenas complementando o que não existia antes nos autos, na decisão anteriormente prolatada. Então é possível complementar somente neste sentido, e é para isso que serve este princípio da complementariedade aqui nessa teoria geral dos recursos. Para alguns também ele é chamado de princípio da supletividade. Estamos bem? O próximo princípio que nós vamos trabalhar aqui para vocês, para nos deixar bem preparados aqui para este assunto que nos vem pela frente, que é a teoria geral dos recursos, é o princípio da proibição da reformatio impégios, o princípio da non reformatio impégios. Ele diz que em recurso exclusivo da defesa, o juiz, o tribunal, não pode piorar a situação do acusado. Então veja bem, vamos imaginar uma situação que o juiz prolatou uma sentença condenatória e somente a defesa recorre. Somente a defesa recorre. O que acontece? Por mais que esteja errada a decisão, imagino que a sentença ela foi muito menos rigorosa. Se o Ministério Público não recorreu, se a acusação não recorreu, o tribunal ele não pode piorar a decisão prolatada pelo juiz contra o acusado, por conta do princípio da proibição da reformatio impégios. Então prestem atenção neste detalhe. Se a defesa recorre, se a acusação recorre para poder aumentar a pena, pode aumentar. Não está violando o princípio da proibição da reformatio impégios. Se o tribunal aumentar a pena, estaria violando o princípio da proibição da reformatio impégios, sim, se somente a defesa recorresse e o tribunal aumentasse ou piorasse a situação, a defesa, a situação do acusado. Então, repetindo, em recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a situação do acusado. Tudo bem? Então, se o juiz ele prolatou uma sentença de 4 anos de reclusão, e teve só um recurso da defesa, somente a defesa recorreu, o tribunal não pode aumentar essa pena para 4 anos e 1 mês, para 5 anos, para 6 anos, porque violaria este princípio. Estamos bem? O segundo princípio é o princípio da proibição da reformatio impégios indireta. Este princípio diz assim: uma vez anulado o primeiro julgamento por recurso exclusivo da defesa, não pode o juiz, no novo julgamento, piorar a situação do acusado. Então veja bem, imagine que o juiz condenou o Jobreval a pena de 5 anos de reclusão. 5 anos de reclusão. Imagine que foi roubo simples. 5 anos de reclusão. Roubo simples. Não obstante a denúncia ter sido de roubo qualificado. Muito bem. Chega o tribunal em recurso exclusivo da defesa e anula o julgamento. Anulou. Então volta-se os autos para o juiz. O juiz, ele pode condenar a 4 anos? Pode.
ele pode absolver o acusado. Ele pode condenar em 5 anos. Agora, ele pode condenar em 5 anos de um dia? Não pode. Ele pode condenar em 5 anos de um mês? Não pode. Ele pode condenar em 6 anos? Não pode. E não pode por quê? Por conta do princípio da non reformatio impégios indireta. Por conta do princípio da proibição da reformatio impégios indireta, o juiz ele não pode piorar a situação do acusado. Pode melhorar. Pode deixar na mesma situação. Mas piorar não pode. Este é o princípio da proibição da reformatio impégios indireta. Tudo bem? Uma questão aqui. E quando o assunto é soberania dos veredictos? Imagine o seguinte: sessão do júri. Imagine que nós temos um homicídio duplamente qualificado. Então a pronúncia, homicídio duplamente qualificado, motivo fútil, inciso 2, emboscada, inciso 4. Vamos imaginar nesse sentido. No primeiro julgamento plenário lá, ele decidiu que ele se tratava de homicídio simples. E o juiz ele condenou na pena mínima 6 anos. Pena mínima 6 anos. Só a defesa recorre. A defesa recorreu. Só ela. A acusação não fez nada. E o tribunal anulou a decisão. Se anulou, nós vamos ter um novo julgamento deste homicídio duplamente qualificado. Chegamos lá no novo julgamento. O plenário do júri, ele pode decidir por homicídio simples, pode decidir pela absolvição do acusado, pode. Por homicídio simples, pode. O tribunal pode decidir, lá, o conselho de sentença, por homicídio qualificado por motivo fútil, pode. Pode decidir por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, mediante emboscada. Então motivo fútil e mediante emboscada pode. Agora a pena não pode ser superior a 6 anos. Sim, ela não pode ser superior a 6 anos por conta do princípio da proibição da reformatio impégios indireta. Estamos bem? Certo? E isto foi já decidido pelo STF no sentido de que o Conselho de Sentença é livre para decidir sobre o que quiser, mas não entende de sentença. Sentença quem entende é juiz. E o juiz está vinculado ao princípio da proibição da reformatio impégios indireta. Estamos bem? E a última orientação que eu quero trabalhar com vocês aqui é o princípio da reformatio in melius. Reformar para melhor. Este princípio diz assim: em recurso exclusivo da acusação desta vez, pode o tribunal, mesmo assim, melhorar a situação do acusado. Estamos bem? Em recurso exclusivo da acusação, pode o tribunal melhorar a situação do acusado. Veja só que situação mais complexa que eu vou passar para vocês. Imagine que o Jobreval ele tenha sido denunciado pelo crime de furto. Então tá aqui, crime de furto, certo? Denunciado. E o processo segue até a instrução. Na instrução, a vítima fala: não, eu sofri violência. Pá. O Ministério Público não faz nada. O juiz também não dá nenhuma dica para o promotor de justiça. E chega o juiz e condena pelo crime de furto. Crime de furto.
Só a acusação recorre. Imagina que a acusação ela recorreu para poder aumentar a pena lá do Jobreval. Chega o tribunal. E sabe qual é a decisão do tribunal? A decisão do tribunal é absolvição do Jobreval. Sim. É uma absolvição. Essa decisão sui generis do tribunal, ela se dá por conta da seguinte razão. Olha só. Era para ter ocorrido mutatio libelli, nos termos do artigo 384 do CPP. Porque apresentou-se uma nova elementar no processo, um modus operandi diferente, que foi mediante violência. Então chegou a elementar do crime de roubo. Nem o juiz falou nada, nem o Ministério Público fez nada. Era para ter aplicado 384 do CPP, caso de mutatio libelli, aditamento da denúncia, produção de novas provas, arrolando testemunhas, tendo novo interrogatório, mas ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Então veja bem, furto não foi um roubo. Olha o raciocínio do tribunal. Não podemos condenar por furto, porque furto não foi, porque teve violência. Não podemos condenar por roubo também, porque não teve produção de prova em relação ao roubo. Então não resta outra alternativa para o tribunal se não absolver o acusado. Então note que este exemplo complexo que eu estou dando para vocês é um caso de aplicação do princípio da reformatio in melius, ou seja, só a acusação recorreu e mesmo assim o tribunal melhorou a situação do acusado. Então são estas orientações iniciais acerca da teoria geral, os recursos que eu queria apresentar a todos vocês. Estamos bem, meus amigos? Deus seja louvado!